Olá, Belo Horizonte, olá, Estado de Minas Gerais, todo o nosso leste mineiro que nos segue, você que se encontra aí no Vale do Aço, você de Mucuri, você da Bahia, São Paulo, Rio, Brasília, nosso amigo que nos assiste, nosso internauta que nos acompanha, você que está nos Estados Unidos, Portugal e toda a grande Europa. É um prazer imensurável falar com você. A nossa mesa está cada dia mais bonita, mais abrilhantada. Hoje nós temos aqui duas mulheres, né? Uma já é conhecida, a doutora Ana Donizete. Estamos aqui com o nosso pastor Giovanni e estamos aqui com a nossa música, linda, solteira, crente, viu? Pastor Jorge Linhares é que cuida dela. Nós estamos aqui com a Nicole Costa e vamos falar de um tema que tem tudo a ver com a vida. Hoje nós vamos discutir, vamos aprender com essa mesa linda aqui o que é adoração. E qual a diferença de adoração para a música? O Senhor colocou um texto no meu coração, que a gente sempre inicia aqui, o podcast do Santos, o melhor do Brasil. Estávamos conversando ali nos bastidores, né, pastor Giovanni? Nossos cortes, eles têm sido replicados aí por todos os podcasts do Brasil, os melhores. A gente aqui, infelizmente, não vai fazer propaganda do outro, mas vocês estão assistindo os nossos cortes, estão conhecendo os nossos convidados aí. Pastor Giovanni é do Brasil, Nicole é do Brasil, Ana Donizete, além do Brasil, já está na Europa já, ué. E nós vamos chegar lá também, né, doutora? Vamos chegar lá também. Eu anotei alguns textos aqui, mas tem um texto que fala muito ao meu coração. Então, Evangelho de São João, capítulo 4, verso 24. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou delongar muito, não vou ser prolixo, porque a gente vai falar daqui a pouco o que é adorar e o que é adorar em espírito e em verdade. Mas nós vamos usar o violão e vamos adorar a Deus com as nossas vozes, com alguns cânticos. O que tens feito, por tudo o que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Maravilha! Glória a Deus! Que glória começar Deus. Agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito. E a adoração é exatamente isso, né? Revelação. É a resposta da revelação. Quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós damos uma resposta para isso. E essa resposta é adorar. Adorar pelo que Ele faz, adorar pelo que Ele é,
adorar por tudo, né, que ele faz, fez e fará. Então, nosso Deus é digno de todo louvor e toda adoração. Então, a adoração é uma resposta nossa quando a gente olha, né, Deus se manifesta, e é interessante, né, quando a gente olha, por exemplo, para Isaías 6, Sim. que a Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre um trono. Eu fiquei pensando outro dia comigo, que interessante. No ano de tristeza, no ano de angústia, ele resolveu. Se ele viu o Senhor no alto e sublime trono, significa que ele estava olhando para cima. Ou seja, às vezes a gente precisa parar de olhar para essa realidade e olhar para uma realidade diferente. Ele estava olhando para cima, o céu se manifestou, ele falou, sou pecador, andando no meio de pecador, e os anjos diziam, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, ele se considerava pecador, ele viu o pecado de todos, se considerava o pior, mas a glória de Deus não era alterada, nem no céu e nem na terra. Se quiser adorar, ele continua sendo o mesmo. Se não quiser adorar, então se tem gente querendo adorar, não vai alterar quem Deus é. É verdade. Mas quando a gente adora, altera quem nós somos. E aí quando a gente começa a adorar, nós somos purificados, né? Porque a gente tem dois tipos de fogo de Deus, o de juízo e aquele que nos purifica. Né? Então nós somos purificados, perdoar os nossos pecados. E aí nós podemos dar uma resposta para essa revelação, que é adoração. É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ser um pouquinho de referência do que o Senhor é. Glória a Deus. Nós já chamamos, né, Nicole, verdade, nosso internauta a adorar a Deus, né, doutora Ana? Sim. Talvez você, nosso internauta que está aí do outro lado, está depressivo, está triste, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, perdeu o sentido da vida, e nós cantamos aqui agora que nós temos motivos para adorar. E o maior motivo é o Senhor da vida e o Senhor da eternidade. Glória a Jesus. Senhor da eternidade. Como que nós poderíamos definir a adoração, Nicole? Adoração, eu percebo, eu entendo que adoração é diferente de louvor. O louvor, nós damos louvor a Deus por aquilo que Ele faz, como nós acabamos de cantar, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Mas a adoração é o nosso sacrifício, sabe? É aquilo que nós damos a Deus por aquilo que Ele é, sabe? Então, eu entendo que a primeira palavra mesmo que é citada na Bíblia, adoração, é em Gênesis 22, quando Deus pede sacrifício de Isaac a Abraão. Então, o mais interessante é que a palavra adoração é citada ali, em Gênesis 22, e é quando Deus pede sacrifício a Abraão. Então, nós entendemos que a adoração é tudo que nós devolvemos a Deus, nos dízimos, nas ofertas, no louvor, né, aquilo que nós podemos devolver a Deus por aquilo que Ele é. Então, eu entendo que a adoração, a base da Bíblia, é sobre isso, é sacrifício, é entrega, é dependência, sabe? Confiança no Senhor. E eu acho muito lindo porque Deus, Ele não quer aquilo que nós temos para sacrificar, Ele está preocupado com o nosso coração em sacrificar, sabe? Então, eu entendo que nessa história de Abraão, como eu citei aqui, Deus não estava preocupado em Isaac, Ele estava preocupado na fé de Abraão, Ele estava preocupado na dependência que Abraão tinha em Deus. Então, muitas vezes nós não entendemos, nós confundimos a adoração com um júbilo, né? A gente chega, é levantar as mãos, é dar glória a Deus. Não é só isso, vai muito mais além. É sobre o que nós podemos entregar para Deus. Eu acho que é muito sobre isso, né? A nossa adoração, que é em espírito e em verdade, que é sobre o que está no nosso coração, que habita, né, em nosso coração. Eu poderia dizer, Nicole, que é um estilo de vida, né? Sim. É um estilo de vida. Adoração. Exatamente. Você que nos assiste, que nos acompanha, você acabou de ouvir aqui a nossa musicista Nicole Costa, trazendo essa reflexão. Adorar é estar aberto a renunciar, né? É abrir mão. E isso é um estilo de vida, né, doutora Ana? Estilo de vida. Sim, porque quando eu adoro, eu me torno parte daquilo, né? O adorador, ele está dizendo assim, eu quero ser como objeto de adoração. E no nosso caso, como adoramos o Senhor, nós buscamos em cada momento de adoração, de veneração, de entrega, de sacrifício, agradar a esse Deus, né, esse objeto de adoração, e automaticamente nós nos tornamos parecidos com Ele. Sim.
parte dele, né? O livro de Salmos, ele tem vários textos falando assim, olha, o que você busca como veneração, como adoração, aquilo que você dedica, você se torna parecido. Tem até um texto que fala assim, olha, você adora objeto de escultura, né? Ele tem boca, mas não fala, olhos e não vê, ouvidos e não ouve, você está se tornando igual. Então, cada vez que eu me aproximo desse Deus e eu entendo que a minha adoração fala da fidelidade dele, porque ele é fiel sempre, toca no caráter dele, eu me torno parecido. O caráter de Deus, ele entrelaça em mim, né? A fidelidade de Deus, ela se manifesta em mim. E a adoração é viver. É você estar caminhando em lugares onde ninguém, seu pastor não te vê, seu pai não te vê, Sim. seu marido não te vê, e você permanece ali naquela situação. Porque, na minha opinião, eu penso que a adoração, ela fala de santidade. Ela externa aquilo que você vive no secreto, como nós já falamos aqui, aquilo que você guarda para o Senhor, que você fala, Senhor, eu estou aqui, nua diante do Senhor, porque o Senhor me vê e o Senhor me recompensará. A adoração é um estilo de vivência do crente, como a gente falou em outros podcasts aqui, falando sobre oração. Oração é o combustível do crente. Jejum é a manutenção da vida do crente. E a adoração, gente, é a vestimenta do crente. Se a gente pudesse deixar uma palavra para aquele internauta que nos assiste, alguns estão desigrejados, alguns nem vão a alguma igreja, alguns nem acreditam em igreja, mas nós, como seres espirituais, nos despertando para a adoração, né, doutora? Sim. Nesse estilo de vida, como a senhora diz, santidade, nos separando ou sendo separado por ele para adorar. Qual palavra a senhora diria? A senhora deixaria para esse internauta? Gente, a adoração no coletivo, por isso que Jesus, quando chegou para aquela mulher, e ela falou assim, olha, uns falam que você tem que adorar lá não sei aonde, outros lá no monte. Aí ele fala assim, olha, querida, já chegou. O tempo é este, em que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Ele usou o plural. Ele falou que Deus, ele quer muitos reunidos. Sim. Que o adorarão em espírito e verdade. Sim. O que é esse espírito e verdade? Só aquele nascido da água do Espírito. Não tem outro lugar. Não tem outro endereço para adorar o Senhor. Porque eu posso adorar o Senhor sem estar adorando. Nós estamos aqui nesse mover gostoso, aquela coisa, e eu estou aqui ensaiando, sabe? Atuando. Mas quando eu tenho encontro com o Senhor, como aquela mulher teve ali, né, na Samaritana, que é um texto muito usado por nós, você precisa entender quem você é. Porque é só aquele que se torna refém do seu Senhor o adora de verdade. O coloca no lugar aonde ele precisa estar de referência. Então, não perca o seu lugar de assento por causa de A ou B. Não perca o seu direito de adorar o Senhor por causa das suas mazelas, por causa das suas debilidades, porque o outro deixou de fazer. Faça, viva. Sim. Seja um adorador por excelência. Sim. Pastor Giovanni, como a doutora Ana Donizete, ela tocou nesse ponto de que algumas pessoas ainda não tiveram essa experiência e, devido não ter essa experiência, estão no ambiente onde a atmosfera é diferente e como eles ainda não tiveram essa experiência, eles vão para a encenação. Qual é a diferença de adoração e música? Não tem como você separar um do outro, né? A Sim. música é uma ferramenta de adoração. E isso é muito importante as pessoas saberem, porque se eu faço para louvor e exaltação do Senhor, isso não é uma música. Isso é uma música de adoração ou em adoração. Então, a gente até lembra, por exemplo, que a música é formada por harmonia, me faz lembrar, melodia e sintonia, não é isso? Olha só, coincidência ou não, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, tem 3 coisas na música, né? Um tripé ali para poder mostrar que ela é realmente uma ferramenta de Deus, é muito poderosa. Então, se Deus te deu o dom de ser músico, por que não usar esse dom para o adorar? Sim. Ao invés de usar ele para agradar a sua alma ou a alma de outras pessoas. Então essa é a diferença. A música, ela tem a ver muito com a alma, mas a adoração tem a ver com o espírito. Se eu pegar essa alma e fazer ela se render ao espírito, eu transformo essa música em adoração.
Sim. Caso contrário, é só música. Sim. É só alguma coisa que massageia o ego, a alma, né? Mas ela não conecta com Deus. Às vezes ela se conecta consigo mesmo. Sim. E tem muita gente que fala, você tem que conectar consigo mesmo. Não, você tem que conectar com a sua matriz, né? Que é Deus. Deus é a nossa essência. Então essa é a diferença, né? Quando tem uma música, ela faz um efeito. Quando tem adoração, ela faz outro. Eu estava ouvindo a doutora Ana falando aqui, na pergunta que você fez para ela, eu falei, poxa, me fez lembrar aquele texto lá de Davi. Saul falou, ó, manda buscar Davi, aproveita que ele tá lá no culto adorando, mandou um grupo para sequestrar ele. Então o cara quer estragar um culto, aproveitar o oportunidade para sequestrar. O grupo vai lá, chega para sequestrar Davi, entra na adoração. Aí ele manda outro grupo. O outro grupo fica na adoração. Aí manda o terceiro grupo fica... Ou seja, era um mais casca grossa que o outro. Chegava lá, ele se rendia àquela adoração. E eu oro para que Deus traga um avivamento de adoração no nível do Antigo Testamento. Tem muita gente que fala assim, eu amo o Novo. Só apaixonar com a Bíblia inteira. Quando Jesus e Satanás discutiu, eles não falaram onde estava escrito. A palavra diz. Não importa onde, é uma só. Sim. Né? Mas hoje as pessoas separam antigo, novo, essa coisa toda. Sim. Mas aí ele falou, vou lá, eu mesmo vou lá. Quando ele chegou lá com intenção maligna, com intenção perversa, a Bíblia diz que ele se rendeu àquela adoração, ele se rendeu àquele culto, como a Nicole falou, e a Ana também, ele ficou despido naquele culto, tirou toda a sua realeza, roupa real, e virou profeta. Então, que tenhamos uma vida de adoração, porque isso pode mudar o mundo. Ei, porque pessoas perversas viraram adoradores. Então, que a gente possa transmitir uma adoração tão verdadeira, você que está assistindo, que você sinta o desejo de fazer, eu senti, eu quero revelar a Deus na minha vida, em cada ato, em cada louvor. Eu não vou perder tempo com qualquer outra música. Sim. Se eu posso adorar ele com uma só, transformar a arte da música e fundi-la com a adoração plena e perfeita para ele. Para a gente trazer um pouco, Nicole, de informação para quem nos assiste, nos acompanha, o que seria música secular? Música secular, pastor, eu entendo que, assim, quando você pega a definição da música secular, é uma música que é criada no século, né? Naquele século. Mas são música secular em si é uma música que vai contra tudo que tange a religião. Então, é aquilo que praticamente um pouco parecido com a música profana, mas é aquilo que vai contra os princípios, né, de religião, a tudo aquilo que Jesus ensina na Bíblia e Deus. Então, eu entendo que fala um pouco sobre o pecado, né, sobre a objetificação do corpo, fala sobre inveja, sabe? Fala sobre tudo aquilo que é o oposto que nós aprendemos sobre a Bíblia, né, com a Bíblia, né. Sim. E não tem muito a ver com adoração. Sim. Porque a música secular, o objetivo dela é o homem no centro. Sim. Né? Há músicas seculares que você vê enaltecendo a Deus, indiretamente, sem falar até mesmo do próprio Deus, porque fala da natureza, fala até da humanidade, né? Fala de coisas que você sabe, como estudante, como adorador do Senhor, que ali está o Senhor inserido. Mas no atual século, né, na atualidade, as músicas seculares, elas têm o objetivo de levar esse homem a ser enaltecido. Eu estava outro dia no Uber e estava tocando uma música que instrui ao adultério. Sim. Literalmente, sabe? O cara falando que tinha uma mulher e essa mulher, quando ficava com ele, ele ficava triste porque ele sabia que ela não era dele e que ele estava com ela naquele momento, mas em outro momento ele está com uma pessoa que era realmente dela. Sim. E eu falei, gente, tá todo mundo escutando uma música dessa e essa música tá entrando. Gente, a música, ela tem um poder de transformar. A música, quando você escuta uma música, ela se torna parte de você. É como o pastor Giovanni falou que a questão da adoração, ela fala com o nosso espírito. E a nossa alma, né, como Jeremias fala, ela é uma cretina. Ela corre para o erro. Ela é desesperada em se corromper. Então, se você, sei lá, sofreu uma desilusão amorosa, quando eu era adolescente, eu gostava de escutar Good Times. Quem aqui conhece Good Times? Sabe, Nossa né? época, Nicole talvez nunca ouviu falar de Good Times. Era literalmente, Nicole,
forçação de barra, dor de Cotovelo. cotovelo, fundo do poço. Nossa, E aí escutava aquele nada mudou hoje em dia, né, pastor? Mesma coisa. chorava. Só Eu não tinha Jesus. E aquelas músicas me alimentavam. Aquilo ali era parte do meu enredo, era eu e eu mesma, e aquelas músicas me alimentando, piorando a minha condição emocional, espiritual e física. Sim. Entrei numa depressão Sim. profunda. Eu tinha 15, 16 anos. E isso, se não fosse o Adolescente. Senhor para me tirar daquele É. buraco, talvez não estaria aqui com vocês. Então, a música, como o pastor colocou aqui bem, ela tem uma finalidade. Sim. Mas como nós somos cristãos, nós buscamos essa finalidade em quê? Em adorar o nosso objeto de desejo, que é o Senhor, que é o Senhor dos Exércitos. E quanto mais eu adoro, mais parecida eu fico com Ele. Quanto mais eu busco, mais eu tenho essa sede, mais eu tenho essa vontade, mais eu me entrelaço com Ele, porque Ele é aquele que nos divide, né? O autor de Hebreus fala, né, que é a palavra do Senhor, e quando a gente canta a palavra, né, que a gente também tem que cantar Sim, a palavra, né? Ela nos divide a alma do espírito, a junta da medula, né? Ela é uma espada de 2 gumes. E que nós venhamos cantar músicas para dividir a nossa alma do nosso espírito, para dividir a nossa junta, a nossa medula, para nos dividir e nos tornar um com o nosso Criador. O Senhor é maravilhoso. que a gente percebe que os tempos passam, né, os anos passam, as histórias elas se repetem, elas Se são as repetem, mesmas, né, é. elas são praticamente as mesmas, e a gente começa a entender, você que nos assiste, que nos acompanha, que você precisa ser seletivo. Preciso. Com certeza. E eu queria até pegar uma brecha sobre isso, porque a Bíblia em si, ela não deixa claro se é pecado ou não. Muitas pessoas perguntam, é pecado, se é música secular ou não. Mas Jesus, em Marcos 7, ele deixa bem claro que nós temos que ter esse alerta, né? Sim. Porque a música secular, como a pastora falou, é sobre o cotidiano. Uhum. Fala sobre o amor, fala sobre a objetificação do corpo, que são coisas que acontecem hoje em dia, né? Tanto Uhum. para o bem quanto para o mal. Mas Jesus deixa esse alerta pra gente, que o que torna a pessoa impura não é o que vem de fora, mas o que sai de dentro do De coração. Sim. Então, o que a gente come para alimentar o estômago, o corpo expulsa depois. Uhum. Mas o que alimenta o nosso coração e a nossa mente é o que a gente vê e o que a gente ouve. Sim. Então, a gente tem que saber dosar, tem que saber filtrar muito o que a gente escuta, o que a gente vê, porque isso influencia muito a nossa alma, como a pastora falou. A alma está desesperada em perecer, então a gente tem que ter esse cuidado. Jesus deixa esse alerta pra gente, né? Sim, Quanto a essas coisas. Então, é muito interessante a gente também prestar bastante atenção nisso, né? Uhum. sim. Eu falo com os liderados lá da igreja que o problema não é você escutar a música secular. O problema é que essa música está roubando a adoração do seu coração. Sim. Sim. O problema é É que esse mina. tempo que você gasta, sei lá, não somente ouvindo uma música, mas jogando, Sim. né? Assistindo, Uhum. né? Lendo, porque tem algumas leituras também que, misericórdia, tem que ser retirada. E esses momentos que você tira, está roubando a adoração do seu coração, está roubando o seu tempo com Deus. E é uma máxima para a gente, né? Ainda mais com o advento da tecnologia, que Sim. cresceu muito. Aí ele fala assim, não, mas você leu a Bíblia hoje? Li, porque eu tô ali subindo tela, aí um Sim. momento parece ser um texto bíblico lá, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí depois aparece um funk doidão, depois Sim. aparece um amostradinho lá, um videozinho do amostradinho. É. Aí depois aparece lá que os olhos do Senhor estão sobre todos. Você leu a Bíblia? Li. No TikTok No apareceu TikTok aparece um mas vídeo. tá, e o que você absorveu disso? Porque quando Exato. você gasta tempo com o Senhor, você gasta tempo com a essência dele, que é o Espírito Santo em nós. Nunca houve tanta urgência de se parar e ouvir o Espírito, de se parar e tatear o Espírito. Essa semana eu estou constrangida até hoje, eu estou vivendo uma crise comigo mesma. O Senhor falou que eu sou Jonas. Eu falei, tá bom, Deus. Por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Sim. Deus falou para Jonas, vai lá em Nínive e faz isso, isso e isso. Ele falou, o quê? Deus é bom. Eu vou lá, vou falar que ele vai se arrepender, Deus vai mudar a sentença. E aí ele foi para outro lado. Viveu toda aquela situação, para quem conhece a história de Jonas, foi parar na barriga do peixe. Depois ele teve um encontro com o Senhor ali, o peixe cuspiu ele e ele foi obedecer. Mas ele obedeceu e ficou lá do monte falando, falei, Deus, o Senhor é bom.
E às vezes a gente quer que o Senhor, ele haja com o outro como a gente anseia, né? Você Sim, passa diferente várias que você lutas, espera. várias Sim. Verdade. dificuldades, e aí você olha e fala assim, ó Deus, essa pessoa me atazanou a vida inteira, aí ela se converte, e o Senhor põe ela na janela, e eu não vou ter a minha vingança? O Senhor fala que nós queremos a vingança. É verdade. Nós não queremos a misericórdia. O Senhor falou para Abraão, Abraão, eu vou ter misericórdia de quem você tiver. Sim. O Senhor requer de cada um de nós que sejamos sóbrios. Sim. Nós temos que ter equidade, nós precisamos ter racionalidade. Paulo, ele vai enfatizar em Romanos 12, é um texto que eu amo. Rogo-vos que Pois é. apresentei-vos como sacrifício santo e agradável, assim, o seu corpo, todo o seu ser, toda a sua vivência. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas para eu experimentar isso, eu preciso mudar minha mente. Até na adoração eu preciso mudar minha mente. Sabe por quê? Porque senão eu vou achar que Deus é o supermercado. Senhor, eu estou te adorando porque o Senhor tem que me dar minha casa. Senhor, eu estou te adorando porque o Senhor tem que me dar meu marido. Deus, eu estou aqui solteira, sem ninguém. Vem me ver. Senhor, eu estou te adorando, eu estou fazendo tudo certinho. Como se Deus fosse o meu mordomo. Sim. E não o contrário. Eu É gosto de verdade. dizer o gênio da lâmpada mágica, né, pastor? É verdade. Nós Você ia comentamos pontuar isso hoje, né? no Mais carro. cedo a gente estava comentando sobre isso, sobre fazendo um paralelo, que Davi, ele teve a experiência de ir na casa de Saul para tocar, que foi Uhum. indicado. E as 7 características de Davi vão ser faladas. Só uma vai ser usada, que é tocar, né? Ah, E aí, Ele, e aí fala assim, ó, o texto diz assim, e Davi tocava, Saul se sentia melhor e o espírito mau saía. Então, o louvor não expulsava o demônio, o louvor criava um ambiente bom. E dentro desse ambiente, a pessoa, naquele ambiente, sofria alteração e automaticamente, como demônio consequência saía. disso, o demônio saía. Então, a gente aprende uma coisa que é muito importante, cuidado com o seu ambiente. Uhum. Se você promove um ambiente de discussão, de briga, de Sim. gritaria, é um convite para Satanás atuar. Sim. Mas se você alterar seu ambiente e ele for de adoração, Satanás, ele sai sem precisar ser expulso. Ele não aguenta, ele não suporta. Então Davi tocou e Saul foi liberto, né, dessa maneira, se sentindo melhor e o espírito saindo. Só que chegou um tempo, quando é a vez dele, igual você falou ali, né, chega a vez, na vez dele no Salmo 22, ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo messiânico, que Sim. aponta para o Messias, mas ele está revelando o que ele está vivendo. Deus meu, por que me desamparaste? Eu clamo de dia, o Senhor não responde. Eu grito de tarde, o Senhor não responde. Eu choro, o Senhor não está me vendo. Senhor, olha o meu aflito. Aí você pensa, peraí, dá uma pausa. Pensa no coração de Davi, poxa, o cara era desviado, o cara era rejeitado, o cara era rebelde, e aí ele era atormentado. Mas Deus já tinha rejeitado. Agora, eu sou crente, busco a Deus, faço tudo e ele não me responde, não manifesta. Aí, o versículo 3, a ficha cai. Tu és santo. Peraí, Deus é santo. Eu aqui não sou santo. Uhum. Deus é santo. Tu habita em meio aos louvores. A ficha caiu. Vou Então, adorar. um crente tá vivendo Forte, o né? momento. Por quê? Porque ele é o que você acabou de falar, Ana. Ele tá indo buscar Deus assim. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, eu preciso. Senhor, Deus nem tá ouvindo. Aí ele começa a adorar. Como Deus habita nos meus louvores, ele se manifesta. Aí ele entendeu, enquanto eu buscar a Deus pelo que eu preciso, ele me ignora. Mas quando eu adorar, ele se manifesta. E aí a necessidade, quando ele se manifesta, fica para segundo plano. Então a adoração é muito importante, porque ela vai tratar em nós, vai fazer a gente, como a Nicole falou, a adoração, eu dar para Deus. Deus não quer o meu Isaac, ele quer o meu coração. Sim. Mas não é o meu coração, igual os outros acham de forma, né, genérica, não. É o meu coração no sentido de Da entrega intenção. total. É inteiro. É, de inteiro. Né? Inteiro. Nada na minha vida Sim. me traz mais prazer do que te agradar, Senhor. Sim. Se te agradar e entregar, eu entrego. Amém. Quando você fala esse texto, eu trouxe a minha memória, né? Livro de Atos, capítulo 16, 25 ao 26, né? Sim. O ambiente é transformado quando Paulo e Silas, Adoram na cara. dentro de uma Adoram na masmorra, prisão. né? Muito mais forte do que as Verdade. cadeias atuais. Eles não cometeram crime, adoravam ao Senhor e foram levados a uma masmorra, estavam com os pés, né, algemados, mãos algemadas, começam a adorar,
A atmosfera é mudada. Sim. No meio do problema, a adoração muda a atmosfera. Muda. Os grilhões são rompidos. Os anjos vêm. Seres que não são dessa atmosfera manifestam. E a glória vem e tudo se muda. Você que nos acompanha, nós te convidamos aqui no podcast dos Santos a adentrar uma nova atmosfera. A conhecer uma nova atmosfera com Jesus, doutora Ana Donizete, pastor Giovanni Martins e a nossa musicista Nicole Costa. Nós podemos te visitar em Portugal e levar adoração. Nós podemos te visitar nos Estados Unidos e fazer com que o céu desça aí. Nós podemos te visitar em São Paulo e a nossa equipe aí, e você conhecerá o céu e seres angelicais, porque o seu chamado é para isso. Adore, né? É verdade. Vamos pegar o violão, Nicole? Vamos. Ei, maravilha! Deus é maravilhoso, né, pastor Glória a Giovanni? Deus. Né, doutora Ana? Maravilhoso. Oh, Senhor, em espírito e Em em verdade, verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Vocês cantando aqui, a gente cantando, me fez lembrar de um dia eu tava tomando banho, e aí eu ouvi o Senhor falar comigo assim, eu tava cantando ali, com os olhos fechados, e aí ele falou assim, sabe quando você tá cantando assim, eu não te escuto? Aí Nossa. eu pensei, mas você me fez, inclusive eu queria até fazer uma reclamação. Aproveitar o momento aqui. Aproveitando o momento que você tá falando. Mas eu falei, mas não é possível, o Senhor me fez assim. E aí, naquela hora eu entendi, né, que a Bíblia diz que Deus recebe a nossa adoração como um perfume, Sim. como incenso suave. Como se- Então, sabe, Deus Abençoado. não está escutando o dó, o ré, o mi, né, as notas, as melodias, ele recebe como perfume. Sim. Então, por isso que às vezes o inimigo quer que a pessoa pense, como é que eu vou adorar, como é que eu vou louvar? Tem gente que não louva porque pensa que É a performance. é a performance, e aí vem Deus e fala, não, eu nem te escuto, eu pode cantar do jeito que você quiser que eu nem te escuto. Um dia eu fiz isso com uma cantora famosa, sabe? Uma cantora famosa, foi lá na igreja, Ixi. aí ela terminou de cantar e tal, foi uma bênção. Eu virei pra ela assim, dei uma pausa, falei, sabia quando você tá cantando daquele jeito que você acabou de cantar, Deus não te escuta? Ela travou. Eu fiz isso. Nada. Mesmo. Ela travou assim.
Aí ela travou, pensei, mas ela foi super inteligente, ela travou e ficou calada. Aí ela ficou calada, eu vi que ela tava começando a entrar em crise. Eu falei com ela assim, ele falou isso comigo também, eu fiquei igual você, assim. Aí foi na hora que ele falou, ele não escuta, ele recebe. Então, como um verdade. perfume suave, você acabou de entregar a Deus uma adoração maravilhosa. Aí ela começou a rir, e toda aquela tristeza, né, foi transformada em alegria. Né? A adoração é mais para nós, né? É para mudar o nosso estado, como o pastor falou. Sim. É para mudar a sua condição. Eu não sei vocês, às vezes eu tô um dia ruim, um dia mal, e aí eu vou adorar. E eu falo assim, eu não sei o que eu vou falar, às vezes eu vou só chorar, às vezes eu até vou gritar, mas eu preciso externar. Sim. E aí depois é como tirar, sabe? Com a mão, é como jogar água no meu fogo. Sim. A adoração, ela é mais para nós, porque o Senhor já tem os anjos que o adoram. Sim. Ele já tem o perfeito adoração para ele. Ele já tem um louvor que, se você for medir, é perfeito, mas mesmo assim, 24 horas por ele dia. se inclina e ele escuta um coração adorador. É verdade. E nessa questão do aroma suave, né? Um incenso suave, aquilo que chega às suas narinas. E é irresistível, né? O perfume é uma tremendo. coisa irresistível. Ah, o pessoal daqui tudo perfumado. Nossa, Deus, eu falei, meu pai do céu. Então, E o perfume é uma aí? coisa E é muito irresistível, bom, né? porque assim como o pastor falou, né, que o espírito de Saul saía quando Davi louvava, o louvor, ele tem esse poder de nos refrigerar e Sim. refrigerar a alma de outras pessoas, Sim. né? E como a irmã falou, tem vezes que realmente quando eu não tô num dia legal, e eu não consigo nem cantar. Não. Às vezes é só Só chorar, só aquele momento, Deus, é só você e eu. E a Bíblia fala que Deus escuta nossos gemidos. Então, Aham. ele entende isso como forma de oração, ele recebe isso como Sim. forma de oração. Sim. Então, Deus é maravilhoso, porque não é sobre a ferramenta que nós temos, é sobre realmente o coração, é sobre o espírito e a nossa verdade, sabe? É espírito em verdade. Eu acho isso muito brilhante, porque a gente acha que, não, para eu ir na igreja tem que ser com essa roupa, tem que ser isso, aquilo. Claro que tem aquele temor, aquela Claro. cautela, mas a gente, muitas pessoas colocam empecilhos, né, demais para poder adorar a Deus, sabe? Tipo, ai, tem que ser só no quarto, tem que ser só de joelhos, tem que ser só isso, aquilo. E não é sobre a nossa verdade, é sobre o nosso coração, é sobre aquilo que nós temos de melhor para oferecer. É isso que é adoração. E entra o louvor, né? Porque são ferramentas que Deus, como você falou naquela hora, que é uma ferramenta que Deus deu pra gente se achegar até Ele. Uhum. Porque ministério de louvor não tem na Bíblia. Não. Não. Mas Deus, ele nos dá essa ferramenta para se achegar a Ele. Uhum. Então, são várias formas diversas que Deus tem e nos dá para poder chegar até Ele e ser parecido com Ele. E eu acho isso muito interessante. É que a gente tinha comentado sobre. Eu vi assistir, né? A gente vai se preparando, né, para um momento Sim. desse, então você ouve, você lê, você faz de tudo. Vai pesquisar. Vai pesquisar. E aí eu vi uma pessoa falando assim: olha, a música foi dada para Jubal. Jubal Caim, filho de Caim, um homem distante de Deus, fugitivo da presença de Deus. Então, assim, a música foi uma música, vamos dizer assim, secular. Ela não começou como, a história dela não começou como música cristã. E aí eu falei, uau, que interpretação. Mas depois parei assim, falei, peraí, mas vamos lá. Deus deu a música para quem era afastado dele, vivia distante dele como uma ferramenta de se aproximar, porque ele habita em meus louvores. Sim. Então a música foi dada para quem estava afastado, justamente para ser uma ferramenta de aproximação. É só que as pessoas interpretam diferente. Sim. Se foi dada por um profano, é porque mesmo sendo profana ou santa, ela é de Deus, ela agrada a Deus. Não é bem assim não. Deus deu a um profano, porque aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Então Deus deu para quem era afastado. Para a turma de Caim, os afastados, fugitivos, Deus entregou a habilidade da música. Para quê? Para por meio dela eles pudessem ter acesso à manifestação da presença. E assim, eu queria também deixar aqui para você, a Bíblia fala assim, nós somos sacerdócio real. Sacerdote é título, sacerdócio é a prática do exercício, é o exercício em ação. Então, Deus não chamou a gente de sacerdote. Você tem um título. Não, Deus chamou a gente de sacerdócio. Ou seja, o que é o sacerdócio? Acordado? Dormindo? Então, como a doutora Ana falou, poxa, você vai ficar gastando tempo com videogame, vai gastar tempo com o joguinho Vai adorar, do né? celular. Uhum. Então, você está gastando um tanto de tempo com outras coisas, mas você é sacerdócio real. Né? Deus nos Será? escolheu, nos deu o privilégio de Sim. poder carregar
essa responsabilidade, né? Sim. De ser sacerdócio real. Alguém que adora, alguém que sacrifica. E lembra que o nosso sacrifício também é para ajudar outras pessoas, né? Sim. Porque o sacerdote fazia sacrifício para Deus perdoar o outro, Sim. né? Então, Ele A- espiava a culpa do outro, né? Sim. Ele era sim, a porta, né? Para exatamente. expiação. E quando Jesus, ele ali no João 4, que é a máxima, ele quebrou Sim. todos os paradigmas. Sim. Ele falou, não tem véu mais. Daqui a pouco ele vai É ser verdade. partido de cima a baixo. É. Sim. Ele fala assim, é aqui. Ó, Não, não em tem espírito lugar. e verdade, é nesse momento aqui, ó, estamos aqui, Sim. há certeza, há interatividade com você e comigo, adore. Então, ele quebra os paradigmas, ele quebra todo aquele rito, toda a crença que nos limita. Sim. Ele ele não fala para você escolhe um lugar, ele fala, vai para o secreto. É interessante Eu você acho falar. bacana, ó, de tudo que nós estamos falando, né? A gente fica na reflexão, adoração na crise, né? É. Adoração na ausência, né? Verdade. Adoração no sacrifício, né? Uhum. Adoração no sacrifício. Nós vamos para os minutos finais, Nossa, considerações finais. tá tão bom, né? Passou É, tão boa, rápido, né? meu Deus. Considerações finais, Nicole. Eu quero deixar uma mensagem para os jovens, né? Eu tenho 19 anos, tenho muito ainda a aprender, mas eu acredito que as experiências da vida, tanto na música quanto na área cristã, ela vem para agregar. Sim. E muitas pessoas, às vezes, nós como jovens somos muito ansiosos, né? A gente quer tudo para ontem. Sim. Mas o mais importante da adoração, que é o nosso coração, não é sobre o que nós entregamos, mas sim como nós entregamos a Deus, como é o nosso coração. Mas eu entendo que muitos jovens não suportam o processo, sabe? Porque eu vou usar o exemplo de Jó mesmo, que Sim. o diabo tomou tudo dele, né? E mesmo assim, ele fala, Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Porque ele sabia que o que ele tinha não dependia para adorar a Deus. A busca dele não dependia do que ele tinha. Então, poderia tomar tudo dele, mas a adoração era para Deus, não era sobre o que ele tinha. E nós, como jovens, a gente busca muito sobre, se eu tiver um carro, tirar minha carteira de Sim. motorista, se eu entrar na faculdade, eu vou adorar a Deus. Não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas sobre quem nós somos a Deus, sabe? Para Deus. Então, eu quero deixar uma mensagem para você que é jovem, que busca o Senhor de todo o seu coração, para que você, de fato, viva verdadeiramente uma adoração em que você não se baseie no que você tem, nas suas conquistas, mas sobre quem é o Deus que pode operar as suas conquistas, sabe? Maravilha. E quem ele pode operar no seu coração, que é o que Deus está preocupado, é como nós estamos em entregar e não o que nós vamos entregar. Amém. Maravilha. Glória a Giovana? Deus. Eu quero primeiramente agradecer, né, pelo oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Muito feliz. Fico sempre emocionado que eu vejo a doutora Ana. Ela exala uma presença de Deus muito gostosa. Estar aqui é muito bom, estar aqui é muito bom. E eu quero deixar uma palavra para você, que lembrar que adoração é tudo que você faz Maravilha. para honrar Jesus. Então, qualquer coisa que você faz para honrar Jesus, né, eu tive Adoração. fome, me dei de comer, tive sede. Ou seja, cada vez que a gente faz alguma coisa, por exemplo, todas as cenas que a gente assiste, às vezes, cria uma cena, imagina uma cena, bota música nela. Ela potencializa. Muito mais. Sim. E, às vezes, uma cena poderosa, ela sem música te faz ouvir música. Sim. É impressionante. Você vê como a adoração e a ferramenta da música é poderosa. Que mesmo o silêncio pode ser música, dependendo da cena, da situação. Pausa tá na música, né? Uhum. Sim. Então, eu queria deixar essa palavra para você. Faça tudo que adore a Deus. Vai chegar lá no céu como incenso suave. Vai ser o mesmo que o louvor. Porque se a gente canta e ele não escuta, recebe como perfume, Sim. e também é um perfume diante de Deus as nossas boas ações. Amém. Procura hoje, você que está me ouvindo, faça uma boa ação para o próximo, faça uma boa ação para alguém. Né? Eu Amém. comentei hoje sobre essa Bíblia. Domingo eu estava na igreja, chegou uma pessoa depois do culto, estava alcoolizado, falou, pastor, me dá uma Bíblia. Olhei para aquele tanto de Bíblia que o pessoal esquece, doido para pegar uma daquela, mas me senti pecador. E dei a minha Bíblia, peguei a minha Bíblia e dei para ele, falei assim, essa é a minha Bíblia pessoal, você não está ganhando uma Bíblia, mas você está ganhando um acesso, porque nela tem meu nome e meu telefone. Pode me ligar a hora que você quiser. E aí eu dei minha Bíblia. E quando foi quarta-feira ontem, o pastor do Espírito Maravilha. Santo levou essa Bíblia para mim. Linda, Então, né? Então, naquela hora eu entendi que Deus recebeu aquele ato meu como uma adoração. Maravilha. Uma adoração. Generosidade. Sim. Não é uma Maravilha. adoração. Porque eu vi o resultado fluindo em mim. Como diz o pastor Laranjeira, Sim. né, a honra é dele E e a alegria é alegria nossa. nossa. Amém. Doutora Ana? Né,
pensando aqui em Paulo, né? Ele tinha muitas ferramentas para agregar no evangelho, porque ele era um cara rebuscado, vamos pensar assim. Mas um texto lá em Filipenses, que ele chega na máxima e ele fala assim, olha, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, ele renunciou tudo o que ele tinha para poder conhecer o Cristo e manifestar o Cristo. Sim. E isso é adoração. Então, Sim. não pense que você precisa ter o melhor violão, a melhor voz, a melhor técnica. Isso é importante? Claro, porque quem está te ouvindo também não é obrigado. Assim, quem está te ouvindo quer ouvir uma boa adoração, uma boa performance, mas não fique preso em ferramentas. Paulo, ele tinha todas as ferramentas. Se fosse falar, ele era o coach do seu tempo. Sim, Ele era um especialista do seu tempo, mas ele falou assim, eu tenho isso tudo por esterco. Isso aqui é lixo, porque o que eu conheço agora é excelente, não tem preço, me faz ser um com o Senhor. Então, viva isso. Como Glória você a Jesus. falou, né, Nicole, para os jovens? Jovens, viva isso. Busque o Senhor até que nada mais importe na sua vida, a não ser a adoração que eleva até a Ele como aroma suave. E é Amém. isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Prazer estar com pastor, vocês pela honra aí. de estar aqui, foi um prazer. Amém. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com a Nicole. Giovanni é nosso amigo do canal. Ana não é mais visitante, é a nossa participante aí, rotineira. E você que nos assiste, Brasil afora, você de Belo Horizonte, arrasta para cima, puxa de lado, copia os nossos cortes. O Brasil tem copiado os nossos cortes. Nós temos trazido aqui para o nosso canal Podcast dos Santos, que hoje é o maior canal de espiritualidade do Brasil, para você degustar, para você se inteirar, para você aprender. Nós estamos trazendo aqui pastores, mestres, musicistas, músicos como Nicole, como pastor Giovanni, amigo meu aqui, pastor Giovanni, Igreja Batista Getsemane, e doutora Ana, que é do mundo, e vários outros que têm vindo. Então, privilégio seu, privilégio meu. Grande abraço, um beijo no seu coração.